Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos acalmando, se sentando bem à vontade, bem tranquilo, respirando com tranquilidade e agradecendo a oportunidade de aqui estarmos reunidos, em nome do Cristo de Deus. O amor de Deus dá aos nossos corações. Ele nos acalma, nos alenta, nos purifica. O amor de Deus nos aquece e nos permite viver de modo que não nos esquecemos do tamanho da imensidão que é o amor que o Pai tem por nós. O amor de Deus nos alivia e nos conduz à luz que outrora esquecemos de acender. O amor de Deus nos dirige nos caminhos íngremes, para que confiemos e acreditemos em seu amor por nós. Deus está a todo momento provando o seu amor por nós. E nós, como estamos? Conseguimos, ao menos, mostrar o nosso amor a Ele? Conseguimos viver na sua paz? Conseguimos nos manter firme quando a tempestade parece nos arrancar o coração? Meus irmãos, que possamos nos amar mais e mostrar ao Pai o quão grande também é o nosso amor. Irmã Teresa, irmão Benedito. E, por favor, Rafaele. Vamos fechar o nosso coração, fechar os nossos olhos e levar os nossos corações a esta prece. Minha Nossa Senhora, me dá um colo. Faz tempo que a gente não conversa. Eu vivo nesse mundo tanta pressa, mas eu não esqueci do teu amor, nem da tua companhia e da fé que me acompanha noite e dia e me faz levantar. Minha Nossa Senhora, me dá um colo. Tem dias que eu não tenho quase força, que a vida pesa tanto e me sufoca. Preciso do teu amor, quero a tua companhia. Fé mais fé, daquela fé que alivia. Preciso de colo, me dá um colo. Minha Nossa Senhora, faz tempo que a gente não conversa. Eu vivo nesse mundo tanta pressa. Preciso do teu amor. Eu tenho tanto medo do amanhã, que o hoje eu já nem vivo por inteiro. A paz que eu procuro tá aqui dentro, eu sei. Mas dá um colo. A paz que eu procuro tá aqui dentro, eu sei.
mas dá um colo, me dá um colo, me dá um colo. Agora agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, os mentores dessa casa que já se fazem presente, agradecendo a presença de todos que aqui estão, seja na carne ou no espírito, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ter o prazer e a alegria de receber o nosso querido irmão Rodrigo Miranda, falando as potências da alma. Vem de bem longe, né? Jundiaí. É a Casa da Luz? Caminho da Luz. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos mantenha em sua paz. Vivemos dias de transição e momentos de decisão. Nesse instante, poderemos perceber, e muitas vezes comentamos, de que o mundo parece estar ao avesso. Em época ainda eleitoral, ataques, discussões, em várias partes do país ou fora do país, guerras e rumores de guerras. Filhos contra pais, pais contra filhos, famílias em desordem, em dificuldades variadas. Para muitos, será isso fator de desesperança, de abatimento, de tristeza. Mas não poderemos esquecer que tudo está alinhado a um plano divino, que acima de tudo, no leme da nossa grande embarcação chamada Terra, que navega nas águas muitas vezes turbulentas, tumultuosas da vida, está Jesus, coordenando e comandando essa embarcação. E a sociedade somente refletirá o que cada integrante dela, encarnado ou desencarnado, ainda sente. As suas aspirações, aquilo que pensa, os seus sentimentos, elevados ou não. Analisando isso, o grande filósofo e apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, terá ensejo numa obra valorosa chamada O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no seu livro terceiro, analisar as potências da alma. E afirma Leon Denis que nós, indivíduos humanos, ainda temos um lado sombra que nos aproxima das paixões, ainda aquele sentimento de vingança, aquele sentimento da dificuldade de perdoar, da falta de indulgência, dos vícios. E por outra vertente, um lado luz, que nos aproxima daquilo que aspiramos como reino de Deus. A paciência, a benevolência, o perdão, tantas outras virtudes. E informa Leon Denis que para sairmos do lado sombra e chegarmos no lado luz, é necessário que o espírito humano se utilize das potências da alma.
E ele começa por enumerar como grande potência, nesse trabalho de renovação do indivíduo, a vontade. Afirma que a vontade é essa força que gera a ação. É como se fosse uma alavanca que nos impulsiona adiante. Mas sendo a vontade uma potência, porque às vezes constatamos que ela se encontra debilitada em nós. Às vezes imaginamos, eu tenho vontade, mas não consigo fazer como eu queria. Ora, se ela é positiva, por que ela não atua de forma positiva às vezes, sendo potência de nossa alma? E Leon Denis nos faz refletir, principalmente na vontade voltada para o nosso crescimento espiritual, para a renovação do nosso ser espiritual, para a mudança de sentimentos. E muitas vezes, essa vontade não é ativada justamente porque vivemos conflitos. Trazemos conflitos, dificuldades íntimas, sentimentos doentes, que nos geram revolta, nos colocam em estados depressivos da vida, e não conseguimos, dentro dessas vibrações difíceis, vencer essa imposição, agindo, melhorando-nos como espírito. Temos o efetivo conhecimento do que vai em nosso íntimo, porque é muito importante reconhecer na nossa intimidade se eu vivo conflitos ou o que me atormenta, o que me traz angústias, para não vivermos ao léu, de um lado para o outro da vida, muitas vezes nos vitimizando, considerando-nos esquecidos de Deus, como se nada desse certo na nossa existência por responsabilidade de terceiros, quando nós somos herdeiros do nosso destino, conforme afiança Gabriel Delany. Nós somos herdeiros do nosso destino, não somos um quadro em branco. Já temos uma história de vida, de múltiplas existências reencarnatórias. Fomos trabalhando experiências positivas, experiências negativas, mas que sempre marcaram a nossa intimidade, com registros em termos vibracionais. O hoje será então produto de todas as experiências que tivemos. E se percebo em mim ainda tantas inclinações complexas, difíceis, é um sinal que eu tenho que me estudar, que eu tenho que me compreender, porque fizemos isso antes da presente existência. O Espírito Emmanuel, através de Chico, afirma que entre as reencarnações, o Espírito estuda o seu passado. Ainda no plano espiritual, nos estudamos profundamente para que, numa nova empreitada, numa nova existência, viéssemos acertar aquilo que ainda não tínhamos conseguido. Vem de encontro isso com a proposta do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Santo Agostinho afirma que, ao sair da terra, nós levamos conosco os nossos ódios, os nossos pendores. Se odiamos a alguém, isso não passa de uma hora para outra. Continuamos a sentir aquilo. Muitas vezes acompanhamos aquele a quem odiamos, mas com o passar do tempo e com o aumentar do sofrimento, percebemos que precisamos fazer algo, precisamos agir, precisamos atuar. E não raro, voltamos junto àqueles a quem odiamos no passado. Retornamos no mesmo meio, como diria o Evangelho segundo o Espiritismo, junto àquelas pessoas que conosco já se vincularam no passado. Então, ainda no plano espiritual, como se estivéssemos diante de um verdadeiro espelho, onde de forma límpida, nítida, ficasse claro aqueles sentimentos difíceis que trazemos, desenvolvemos um programa para uma nova jornada.
mas pela misericórdia de Deus, sabedor que não conseguiríamos resolver tudo de uma vez, por acréscimo de misericórdia, às vezes retornamos para aceitar a conta com um pendor negativo, com uma pessoa, e se aceitarmos isso, se isso alinharmos, poderemos retornar, posteriormente, à conta de completistas. No livro Sexo e Destino, no Instituto Almas Irmãs, o benfeitor afirma ao espírito André Luiz que daquela casa, de cada 100 espíritos que retornam à Terra numa nova reencarnação, 18, aproximadamente, voltam vitoriosos. 22, relativamente melhorados. 26, imperfeitamente melhorados. E os demais, onerados. Se complicaram ainda mais. Então, ao observarmos que ainda temos vingança, o lado sombra, ainda falando alto, vicissitudes, exigência, intolerância, perfeccionismo, dureza, nos propomos a voltar e pela educação do contraste, retornamos no lar junto com aquelas pessoas que conviveram conosco muitas vezes, no momento sociopolítico, econômico, cultural, que precisávamos para realinharmos vibrações e sentimentos. Desta forma, uma pessoa que foi extremamente, digamos, vaidosa, materialista, numa nova existência ela poderá fazer a sua ambientação numa região, num local, numa família, onde esses valores não terão muita vez, não terão muita oportunidade de serem exacerbados, de serem alimentados. Conheço a história de uma jovem que nasceu no interior paulista. Era sitiante. E quando via aquelas bonecas maravilhosas e queria comprar, a Suzy e a Barbie, dentro da realidade dela que ela não conseguia, ela tinha a espiga de milho. A espiga de milho com a cabeleira loura era a Barbie. Cabeleira morena era a Suzy. As roupas que ela via, que gostaria de ter, no entanto, a sua realidade, o vestido de chita, muitas vezes remendado. E aí poderíamos pensar, mas Deus é injusto? Por que a oportunidade para uns e para esses tanta dificuldade? Ora, Deus não erra. O acaso, diz Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, que é a assinatura de Deus que ele não quis inserir o seu nome e colocou o pseudônimo. Porque não há acaso na nossa vida. Retornamos na cidade que precisávamos, junto com as pessoas a quem temos vínculos. E estamos sempre diante de um superior que nos puxa e de outro inferior que damos as mãos para que eles também subam. E aí passamos a refletir em qual o papel e o que eu sentia em relação aos meus pais, em relação aos meus irmãos, em relação aos meus avós. Que sentimento eu tinha? Nossa, o meu pai era muito exigente. Que espírito precisa de alguém disciplinador próximo? Quais os valores que eu aprendi com ele, dentro da exigência dele, dentro da disciplina dele? E passamos a olhar, num outro sentido, as dificuldades da nossa vida. De tal modo que as pessoas que, porventura, alegamos que têm incompatibilidade conosco, muitas vezes ela somente coloca o dedo nos nossos pontos vulneráveis, que precisam ser trabalhados e renovados ao longo da existência. Então, qual é o meu ponto vulnerável? Consigo reconhecer? Onde o calo aperta, poderíamos dizer. Onde eu sou mais suscetível a quedas. Onde eu tenho tentações. Exatamente aí é o ponto central que eu sou convidado a renovar. De tal modo que eu posso ter
na minha esposa ou no meu esposo alguém que me tira a paciência. E aí pensamos que o problema é a pessoa. Eu venho aqui no centro, ouço a palestra, recebo passe, vou para casa maravilhado, mas quando chego lá, parece que caí em outra... Parece que estou no umbral. Ah, se eu continuasse lá. Né? Saio de Bezerra de Menezes para alguém perturbador num pulo. E começo a considerar que as pessoas que estão comigo é que estão erradas. Que o meu problema de desequilíbrio pertence a elas. E quantas vezes eu não fujo dessa realidade, num processo de fuga. Me separo, saio de casa, ou fujo de forma psicológica, as fugas psicológicas que Joana de Ângeles falará no livro Conflitos Existenciais, onde eu fujo de uma realidade para não enfrentá-la, e não percebo que aquela pessoa apenas está sinalizando algo que eu tenho. Eu não me impacientei por causa dela, mas porque eu sou impaciente. Eu não tive o orgulho ferido, eu não me melindrei por responsabilidade do outro, mas porque eu sou melindroso. Eu não tive a vaidade ferida por responsabilidade daquele, mas porque sou vaidoso. Tentem tirar a humildade de Chico Xavier. Quem consegue? Tentem perturbar um espírito que já fez uma conquista. Quem consegue? Mas que bênção! Temos próximos de nós alguém que vem e fala, trabalhe a paciência. Vence isso. De tal modo que ao identificar que eu tenho isso, eu começo a vigiar, eu começo a me atentar, e vou percebendo que tenho tormentos. No capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano no item 23, os espíritos amigos afirmam que os tormentos se baseiam naquele indivíduo em que não se contenta com o que possui. Olha com cobiça o que os outros têm. Não se contenta com aquilo que possui, vem com cobiça o que os outros têm e desejam parecer aquilo que não são. 3 tormentos. Não me contentar com o que tenho, quantas vezes não me faz entrar em dívidas desnecessárias? Porque eu não me contento com a minha realidade. Forçar portas que estão fechadas, que poderiam, de forma valorosa, me assegurar serenidade. Não, eu quero ter poder, porque eu quero mandar, querendo parecer mais do que eu sou. Um tormento. Olhar com inveja o que os outros estão tendo, me esquecendo que cada um tem o seu programa, a sua programação reencarnatória. Cada um tem o seu planejamento reencarnatório. E eu tenho que compreender o meu, e não ficar observando como vai o caminho do outro, porque é dele, é responsabilidade dele. E esses tormentos acabam embaixo de alguns P's, eu diria. Na verdade, Emmanuel: posse, poder, prestígio e prazer. Os 4 P's de Emmanuel. Esses tormentos ficariam em caixinhas. Posse. Quantas vezes não nos desregramos, desiludimos, não ficamos desvairados e alucinados pela posse, pelo ter, coisas que vão passar. Coisas que não resistem ao tempo. Coisas que não alimentam o espírito, muitas vezes. Prestígio enganoso. Quantas vezes não entramos e desejamos ter um cargo X ou Y, para que os outros observem, eu venci no mundo. Ilusão. Ilusão, tormento. Porque eu nada levarei com a desencarnação física. Somente levarei, de acordo com o Evangelho, as virtudes morais, a inteligência e o conhecimento. Se eu não me abastecer dessas virtudes, tudo que eu conquistar na terra, a terra ficará. Agora, se eu tiver a posse, mas não for pela posse possuído, e desenvolver o bem, isso contará ao meu favor. O prazer, gerador de muitos vícios. Quantas vezes não somos escravos
desses vícios. Então, dentro desses 4 P's, muitas vezes residem o ponto que está nos desequilibrando, o ponto que está fazendo com que não tenhamos a coragem de nos renovar, que enfraquece a nossa vontade, esquecendo-nos que o verdadeiro espírita é aquele que luta pela sua transformação moral, a ponto de hoje estar melhor do que ontem, e amanhã estar melhor do que hoje. É o que se esforça, que ainda não é perfeito, mas que não desiste. Aquele que está segurando a corda está no final, mas não solta, porque sabe que essa realidade espiritual existe, e que aquilo que aqui desenvolvemos contará a nosso favor. É essa potência vontade, quando assim compreendida, nos impulsiona a uma melhor vivência espiritual. Ela nos pede um equilíbrio mental, um equilíbrio do nosso pensamento, que Leon Denis também afirmará como uma potência da alma, o pensamento. O pensamento é fonte criadora. A partir do momento que nós pensamos, emitimos ondas eletromagnéticas, e esse pensamento não mais é nosso, viaja ao cosmos, e como ele é fonte criadora, elaboramos esse pensamento, e recebemos o impacto dele na nossa existência. Qual é o pensamento característico de cada um aqui? Vocês já pensaram? Qual é o pensamento que nós alimentamos? Qual é o meu pensamento comum? Qual é o pensamento que me nutre? É um pensamento equilibrado, harmonioso, ou é um pensamento de desequilíbrio? Como eu posso ter saúde física se o meu pensamento é de doença, é de desequilíbrio? Se eu vou logo de manhã, antes de fazer as preces, já vou lá no jornal Notícias Populares. Vamos ver os crimes de ontem. Né? Vamos ver a fofoca da véspera. Vamos ver as novas fake news, que está na moda. Né? Vamos olhar as coisas do mundo. Onde eu estou colocando esse pensamento? André Luiz chega a afirmar que o pensamento tem odores, tem cores, tem formas. Olha só, né? É uma elaboração, é matéria mental. Allan Kardec estudará a fotografia do pensamento em A Gênese. Então vejamos, né, como é uma realidade, e às vezes a gente está descuidado, e ao longo do dia o nosso pensamento viaja de um lado para o outro. Mas qual que é o pensamento que me caracteriza? Do que eu me alimento? Às vezes até na doença a gente quer ganhar do outro. Vamos conversar com alguém e a pessoa fala: olha, eu não estou muito bem hoje. Hoje para estar aqui, ó, eu tive que tomar 5 remédios, me aconteceu isso, estou com dor do lado. A gente ouve, e no final fala: isso não é nada, pior é o que está acontecendo comigo. Eu estou aqui, mas estou tomando 10, o dobro de você. Né? Veja que você não tem nada perto de mim. Mentalmente, eu estou me vinculando a faixas baixas. Diz ainda André Luiz que no momento em que o pensamento vincula-se a um sentimento, e Leon Denis também corrobora isso, os sentimentos geram ondas. Eu navego em ondas super ultracurtas, de alta frequência, que caracterizam os espíritos superiores, até ondas baixas, longas, que se caracterizam os espíritos infelizes. Dentro dessas ondas longas, eu entro nas faixas da perturbação. Eu não me sinto bem. E como as questões espirituais refletem no corpo orgânico, se eu alimento um pensamento de raiva, em pouco tempo estou com dor no estômago. Se eu fico alimentando um pensamento e um sentimento de mágoa e ressentimento, muitas vezes eu acabo por adoecer. Porque estou nutrindo uma ideia que vai se enraizando em mim.
É preciso renovar. É preciso mudar esse pensar. Um pensar mais alto. Um pensar mais vinculado às questões espirituais. Eu sou responsável por aquilo que eu penso? Sim. Em O Livro dos Espíritos, temos liberdade restrita nas ações, naquilo que falamos e naquilo que pensamos. Mas somos responsáveis em recolher esse teor. Uma ideia, se alimentada, pode lá na frente gerar uma ação. Alimente uma ideia de ciúmes, por exemplo. Comece a aceitar uma sugestão de ciúmes. Em pouco tempo, já estamos querendo até colocar investigador atrás do outro. Porque vem ideia. E quando eu começo a pensar, eu já não estou pensando mais sozinho. Eu já não estou pensando mais. Porque eu atraio. Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam em nossos pensamentos, palavras e atos? E eles mesmos respondem, mais do que supondes, a ponto de que somos nós quem vos conduzimos. Então, como se percebe na nossa intimidade aquele desejo, eles apenas chegam e alimentam. E nos tornamos médiuns desequilibrados, de espíritos perturbadores. Numa discussão no lar, quantas vezes não nos recordamos de coisas que a gente nem se dava mais conta? Coisas de 10 anos atrás, mas que para ferir o outro vale, e veio à tona. E depois que a gente fala, como pétalas lançadas ao vento, quem recolhe? Mas aquilo começou às vezes num pensar. Quantos suicídios não se concretizam com uma ideia, uma vaga ideia de que as coisas não estão boas? Lá pela questão 943 do Livro dos Espíritos, desgosto da vida e suicídio. Os Espíritos vão falar que a saciedade, a ociosidade e a falta de fé são os grandes vilões responsáveis pelo suicídio e pelo desgosto da vida. Passamos a alimentar uma ideia que vai se agigantando e quando percebemos, já estamos dominados. Ociosidade, ociosidade mental. Não estamos conectados com a espiritualidade superior. Não estamos online. Não estamos online. E aí poderíamos até juntar uma outra potência de Leon Denis, afirmada, que é o livre-arbítrio. E por não estarmos ligados a Deus, como têm sido feitas as nossas escolhas? Porque a gente pode falar e tem o livre-arbítrio, eu faço o meu destino, eu escolho a minha vida. Mas como eu estou escolhendo os meus passos? Eu faço aquilo que eu tenho vontade. Essa vontade está direcionada para o bem? Eu já estou desenvolvendo uma inteligência espiritual? Aquela que vê as consequências espirituais de uma ação? Ou eu vou fazendo conforme a música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Vou fazendo. Só que nós somos espíritos responsáveis. E diz Militão Pacheco, no livro Espírito da Verdade, que se fosse para continuar fazendo a mesma coisa que vínhamos fazendo, não reencarnaríamos. Se reencarnamos, é para mudar algo. Temos sido constantes na inconstância e fiéis à infidelidade ao longo do tempo. É hora de mudar. Então, o meu livre-arbítrio vai decidir como é importante eu pensar. Eu estou decidindo com Deus? Essa decisão está equilibrada com o evangelho que eu já conheço? Qual a consequência dessa minha escolha? Se fosse Jesus, agora você apelou, Jesus, se fosse Jesus, já que ele é o nosso mestre, modelo e guia, o que faria ele? O que ele responderia nessa hora? Que caminho ele tomaria para si? Se ele fizer, a gente pode fazer tranquilo. Eu já me perguntei isso. O que faria Jesus? Ele iria para a direita. Daí mas como eu queria ir para a esquerda? E a nossa vontade é ir para a esquerda.
às vezes. Eu quero ir para esse caminho, só que o Evangelho já não ensina o outro caminho. Às vezes queremos optar pelo que é mais fácil para a gente aqui. O que é melhor para o nosso tormento. Aquilo que alimenta a nossa vaidade. Aquilo que vem fazendo a gente cair ao longo de tanto tempo. É o que a gente queria. Já está, entre aspas, no nosso DNA fazer aquilo. Mas é hora de romper com esse homem velho, com a sombra, e optar por Jesus, esse homem novo que queremos formar. Não foi por outro motivo que espíritos que conviveram com ele tomaram essa decisão e mudaram por completo a existência. Lembremos, por exemplo, de Saulo, que foi responsável diretamente pela morte de Estevão. Mas quando conheceu Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Até então, um tirano. A partir daquele instante, o servo aguardando as recomendações. E a partir dali, todo um trabalho de renovação. Ainda que ele lidasse com a culpa, com as responsabilidades pelas quedas do passado, mas tomou um propósito: vou mudar. Escolheu com Jesus. Maria Magdala foi procurar o Cristo já cansada. Poderemos ler isso no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, através de Chico Xavier. Ela já estava depressiva, porque vivia na saciedade, um passo do suicídio. Tinha de tudo, e vivia na ociosidade mental, porque dona de um palacete, vendendo as energias genésicas. Ela tinha dinheiro, tinha reconhecimento, tinha o vício, mas não tinha o alimento para o espírito. Se não alimentarmos nossa alma, caímos. Poderemos tomar ali diariamente as nossas vitaminas, né? A nossa homeopatia, fará bem para o corpo, mas o espírito precisa do alimento espiritual. E ela não tinha isso, foi procurar Jesus. E ele recomenda: ser mãe, Maria. Mas como eu posso ser mãe? Já tive o ventre varado 1000 vezes. Não tive a honra de ser mãe. Mas quando eu falo, Maria, para seres mãe, me refiro aos filhos que não têm mães, às mães que não têm filhos, os filhos do Calvário. E aquele contato com Jesus marcará ela de tal maneira que ela não voltará mais à vida anterior. Ela bloqueou o que era para ela instrumento de queda e vai se dedicar ao bem para se alimentar, se dedicando principalmente aos rancenianos, aos leprosos. Joana de Cusa chegou a ir até Jesus e falar: não é melhor eu impor o teu evangelho lá em casa com o meu marido, ou largar tudo para seguir-te, Senhor? Maria, Joana, o reino de Deus não se impõe com violência. O Pai nos transforma, nos renova. Sê fiel ao teu lar e estará servindo a Deus. E a partir daquele instante ela muda a maneira de pensar. Começa a olhar o esposo como um filho. Procura ver o lado bom do seu esposo, não os defeitos que são mais patentes às vezes. Começou a olhar o que ele tinha de valor, a cota do bem que ele possuía. E com resignação, percebendo que a dificuldade trazia nela potenciais que estavam crescendo, ela se manteve fiel até o fim. Mas uma mudança de vida e toda decisão que faria Jesus. Então, quando olho, falando de mim, as quedas que tive, foram porque eu desenvolvi a minha vontade, escolhi sozinho. Diz Emmanuel que para as graves questões, muito bom será uma noite de sono. Talvez dias de sono antes de tomar a decisão. Porque às vezes nos encontramos na encruzilhada dos destinos. E qual a repercussão? Imagine alguém que ouve alguma coisa do chefe, se melindra e diz: eu não fico mais um minuto nessa empresa, me manda embora ou peço a conta? Dá uma trucada e ele fala: pede a conta então. Ou eu te mando embora. E ele manda embora e a pessoa não consegue emprego. Daí começa a ter necessidades em casa.
e culpa a Deus. Sou abandonado, Deus não me ajuda, os espíritos não me ajudam. Mas espera um pouquinho, o que aconteceu? Por que você está nessa situação? Por que você perdeu o emprego? Porque você foi relapso. Porque o seu tormento falou mais alto. Quantas vezes não estamos reclamando hoje? E se olharmos, a responsabilidade da gente estar onde está, foi uma tomada de decisão ou várias, ao longo do tempo. E não tivemos coragem de buscar o outro caminho da volta, como o filho pródigo. Qual de nós andará sem falhas? Ninguém. Mas ao reconhecer a falha, como é importante o quê? Voltar. Fazer diferente. Modificar. O filho pródigo teve esse start quando começou a comer as alfarrobeiras, as lavagens dos porcos. Eu não aguento mais isso, quero voltar, e fez o caminho. Esse caminho nós estamos fazendo. Nesse momento, 2000 anos depois de Jesus. Os trabalhadores da primeira hora cumpriram lá atrás, mas o nosso pagamento será igual se nos aproveitarmos dessa oportunidade. Fugir dessa situação não impedirá a nossa responsabilidade, porque todas as nossas atitudes, todos os nossos atos, ficam registrados na nossa consciência, outra potência da alma. A consciência onde está escrita a lei de Deus, conforme questão 621 de O Livro dos Espíritos. Ninguém foge dessa consciência. A consciência é uma espécie de filtro, né? E ela serve exatamente para isso, para filtrarmos as situações e tomarmos decisões. Envolvidos por paixões, não filtramos e tomamos uma decisão direta. Resultado, choro, lágrimas. Ao filtrar aquilo, eu tenho como propósito o quê? O que eu vou fazer. Eu sou dono da minha consciência. Não adianta eu fazer algo querendo justificar. Querendo justificar para esse, querendo justificar para o outro. Eu respondo por mim. E ao chegarmos na espiritualidade após essa existência, estará muito clara esse nosso ser, essa nossa consciência. Não adianta alegar isso ou aquilo, a responsabilidade é nossa. Então, como estamos agindo? Né? Com quem eu tenho dever? No livro Céu e Inferno, às vezes pouco estudado entre nós, há o caso de Annabelle. Era conhecida de Kardec, ele fala das virtudes que ela tinha muitas virtudes, era uma mulher boa, né? Trabalhadora, espírita, não frequentava a sociedade parisiense, mas era espírita. Com 30 anos ela descobriu uma doença que a fez cair ao leito com muitas dores, vindo a desencarnar com 34 anos, aproximadamente. E Kardec, por conhecê-la, resolve evocá-la na sociedade parisiense. E ele pergunta, nossa, mas você sempre foi uma mulher com muitos dotes morais. Por que você sofreu tanto? Não me fale, não me pergunte sobre isso, ela disse na primeira reunião. Não quero me recordar, isso vai me trazer sofrimento. Numa segunda oportunidade, ela retorna à sociedade parisiense, e ele tem o ensejo de perguntar de novo, dar mais uma cutucadinha. Mas por que você sofreu tanto? Você era uma mulher com, né, valores morais elevados. E ela fala, eu já posso te informar o motivo da minha doença, das minhas dores. O meu problema era minha mãe. Era com a minha mãe. Eu menosprezava a dor dela. Porque ela tinha dores ósseas. Eu achando que aquilo era, entre parênteses, frescura, que ela reclamava sem nada ter, eu ignorei a dor alheia, quando era um espírito muito querido meu, e eu tinha um compromisso com ele de ajudá-lo. Como eu nutri esse meu tormento e menosprezei-o, veio a dor. E aqui vim a perceber, está no livro Céu e Inferno, esse caso, vim aqui perceber o tempo que eu perdi. E a dor que eu passei que não precisava ter passado.
Então, vejamos, às vezes a dor que a gente está passando está sendo reflexo de um sentimento duro que eu estou tendo e que eu não abro mão. Às vezes meu joelho está doendo porque eu não consigo dobrá-lo para pedir desculpa para alguém. Eu não consigo colocar humildade para ir lá e falar, me perdoa. Fiz sem querer, me arrependi. Ou fiz de propósito, mas percebi que errei. Me desculpa. Como a gente não dá o braço a torcer, muitas vezes a gente está sofrendo por essa estrutura. Deus é muito misericordioso. Ele não quer a morte do ímpio. Ele quer a eliminação da impiedade, disse Jesus. Mas como a gente não se utiliza dessas potências da alma, muitas vezes o que vem para nos alertar? A dor. A dor que é ceifadora de ilusões. Parece o jovem que saía de Jerusalém para Jericó. Jerusalém simbolizando a cidade espiritual, Jericó a cidade mundana. No caminho foi assaltado por bandidos que o deixaram quase morto. Quando saímos de uma estrutura espiritual buscando o mundo, vem a dor que nos derruba, para que nos levantemos depois. A dor faz com que a gente aprenda a paciência, não no nosso tempo, mas no tempo necessário. Quantas vezes, diante de uma dificuldade, a gente fala, tomara que seja um sonho, amanhã eu acorde e não tenha nada disso, e a gente acorda e continua. E 2 dias, e 3, e 1 mês, e 1 ano, anos. E a gente fala, Senhor, se eu estiver fazendo tudo o que eu posso, é o momento de eu falar o que eu estou agregando em mim nesse momento da vida. Eu não posso sair dessa dor sem ter uma aquisição espiritual, sem um aprendizado, sem me desiludir de algo. Às vezes vem a dor e a gente nem pensa mais na casa nova que a gente ia trocar, no carro que a gente queria, na roupa, na cirurgia plástica, nisso, naquilo. A gente não quer mais, a gente quer resolver esse problema que dói. Ela vem e fala o seguinte, procura um pouco mais de fé, meu filho. Quando estamos tudo muito bem, coloquemos as barbas de molho. Porque nós não chegamos aqui a passeio nem férias. Temos que aprender, temos que desenvolver. E a dor vem, às vezes, como diz André Luiz, apenas como um auxílio, dor auxílio, dando-nos uma advertência, um puxão de orelha, ou uma dor que muda um pouco o nosso destino, para que tomemos um novo rumo. Qual o papel da dor que eu passo nesse instante? O que ela tem me ensinado? O que eu tenho aprendido com ela? Às vezes a dor vem para que sejamos mais humildes, porque a gente vai ter que pedir favor. Eu não consigo ir sozinho desse jeito. Alguém tem que me levar e eu tenho que ceder. Às vezes vem o AVC e não me deixa perfeito como eu estava fisicamente, e eu tenho que me submeter a coisas que eu nem imaginava. Quantos, no fim da existência, em determinados momentos, às vezes são obrigados a usar fraldões. Quando antes tinham todas as possibilidades, agora precisam disso, e precisam de alguém auxiliando. Olha que trabalho para vencer humildade, para que o orgulho seja eliminado na carne. E se nos rebelamos, diz Emmanuel, indicação de recomeço. Toda rebeldia é sinal de recomeço, porque não aprendemos a lição. E quem não aprende a lição na escola, reprova e tem que fazer de novo. Se vem a dor e nos revoltamos, temos que passar de novo, porque não estamos aprendendo com ela. No livro Pontos e Contos, o espírito Humberto de Campos narra-nos a história de Diana. Ele, numa visita espiritual, encontra-se com uma mulher de peregrina beleza, iluminada. E ele se interessa pela história de vida que ela tivera. E pede para que ela conte um pouco, porque ela demonstrava muita sabedoria nas falas. E ela diz o seguinte: meu filho, vou contar. É muito difícil vencer a animalidade no mundo. Vocês concordam? Ela perguntou a eles, e eles riram, afirmando que sim. Pois bem, eu pertenci
a pior classe de mulheres na terra. Está escrito na obra. Pertencia à pior classe de mulheres na terra. 3 tormentos me venceram por muito tempo: os ciúmes, a vaidade e o orgulho. Por 9 vezes reencarnei somente para vencer os ciúmes e não saí vitoriosa. Por outras tantas, retornei para vencer o egoísmo e a vaidade e sempre reprovei. Com o passar do tempo, os espíritos comuns a mim foram evoluindo e avançando, e eu fui perdendo referência com eles. O meu mentor espiritual também avançou, se despediu de mim, pediu para que quando eu avançasse, ele obviamente estaria comigo, pediu para que eu me esforçasse, mas me vi só nas regiões infelizes. Depois de muito lá estar, uma mulher veio conversar comigo. E ela se compadeceu da minha situação e disse: minha filha, eu também já me perdi pelos ciúmes, pela vaidade, pelo orgulho. E somente venci numa jornada de 70 anos na Terra, através da maternidade difícil. Peça, minha filha, peça aos guias que superintendem essa região. Eles vão te ajudar. Que através da maternidade sacrificial, você consiga vencer esses tormentos que possui. Ela ficou com medo, mas num determinado momento, orando com fé, cansada de sofrer, eis que aparece a ela os espíritos amigos daquela região. E o mentor mais categorizado atende ao pedido dela e permite que 4 espíritos em situações dificílimas daquela região retorne na Terra como filho de Diana, como filho dela. Ela, aos 5 anos de idade, conhece a orfandade. Mal saindo da adolescência, contrai matrimônio com um homem, tem os 4 filhos e logo na sequência esse que fora um antigo comparsa seu no passado, desencarna. E ela, sem um teto, vagando pelas ruas, passa a caminhar e a viver com os 4 filhos. 2 paralíticos, 1 leproso e 1 cego. A vida dela, de Diana, era pedir. Ela não conseguia trabalhar. E ela diz: o egoísmo, o orgulho falavam alto. Por vezes pensei em rejeitá-los. O egoísmo convidando o quê? Para que ela dê conta dela. Mas ao observar aquelas 4 carinhas, procurando-me, a maternidade, o amor de mãe falou mais alto e não conseguia. A vaidade, por várias vezes foi tentada. Diante das pessoas que passavam, escarneciam de mim, tiravam sarro. Quando eu pedia algo e eles caçoavam das minhas necessidades, aos poucos fui avançando. Conheci a dor da desencarnação de filhos e não ter onde sepultá-los. Os 2 paralíticos foram primeiro. Logo depois desencarna o leproso. E caminhei com o cego por 40 anos, pedindo, sem ter onde dormir, sem ter uma certeza que me garantisse o dia seguinte e o próprio dia. Mas ao término de 70 anos, senti que na minha intimidade não falavam mais nem os ciúmes, nem a vaidade, nem o orgulho. Venci pela maternidade e pela dor aquela dificuldade que eu trazia no íntimo. E ao retornar à espiritualidade, me propus por 50 anos a auxiliar nessas regiões difíceis a espíritos que, como eu, também faliram e falharam no passado. Então a dor vem para que a gente se liberte daquele homem velho, porque já temos inúmeros pedidos para vencermos através do amor esses condicionamentos. Amor
que está em nossas mãos para ser exercitado. O amor em movimento é caridade. Eurípides Barçanufo, a partir de Sacramento, vem nos convidando a fazer o trabalho no bem. Trabalhar no bem. Se ainda não reconhecemos que somos possuidores de tanto amor para movimentá-lo, trabalho no bem nós podemos. Como que a gente pode mudar um pensamento sem trabalhá-lo no bem? As pequenas coisas. Quando pensamos na caridade, lá em O Livro dos Espíritos, né, questão 886, temos que é benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias, perdão das ofensas. Dentro desse rol, quantos benefícios a gente não pode fazer? Trabalhar no bem, ser benevolente, cumprimentar. O bom dia que eu dou, eu tenho vontade de dar? Eu falo bom dia por educação, ou eu falo com vontade de dar bom dia? Bom dia, que o seu dia seja bom. Eu passo o quê? Vibração. Eu quero que o seu dia seja bom, positivo. Pequenos benefícios, que às vezes a gente fica pensando, não faz e perde a chance. Às vezes a gente vê um idoso, um cego, querendo atravessar a rua, e a gente fala, vou ou não vou? Vou ou não vou? Quando resolve outro, já foi. A gente perdeu a oportunidade. Daí nos recordamos de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, questão 932. Porque o mal prepondera na terra por culpa dos bons. Os maus são ousados e intrigantes, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, preponderarão. A gente perde a oportunidade de fazer o bem, de prestar um serviço, de auxiliar alguém para que também fique grato conosco. Um companheiro visitando o asilo, lá em Jundiaí, num domingo à tarde, havia uma senhora que estava na cadeira de rodas e ela queria tanto participar de uma caminhada numa quadra separada ali do asilo, e ela falava para ele, eu queria tanto participar da caminhada, mas eu estou de cadeira de rodas. Ainda que essa caminhada fosse na cadeira, né, meu filho, mas não tem ninguém que me leve. E ele fala, eu vou te levar. E ele pegou a cadeira e foi com essa senhora. Enquanto os outros caminhavam, ela ia na cadeira de rodas. Aquela senhora voltou feliz. Numa visita a um lar de idosos, há uma senhora, nesse mesmo lar em Jundiaí, ela faz poesias. E a satisfação dela é ler poesias. E às vezes a gente precisa, para fazer uma ação no bem, só ficar quieto, parado, ouvindo. Não precisa falar nada. Só que como não temos paciência, às vezes a gente não aguenta. Né? Ouve uma, já vai embora. Mas e se eu me dedicar ali? Olha a paciência que eu posso adquirir. Olha o trabalho no bem que eu posso fazer. Olha a diferença na vida da pessoa que eu posso fazer. Às vezes pequenas coisas que para mim não têm diferença, mas que marcam o outro. Conheci o caso de uma pessoa que passava no pedágio e pagava a passagem do carro que vinha atrás. Parece coisa de louco, mas não é. Ele parava, pagava dele e falava para a moça, olha, eu já vou pagar do carro de trás. Ela falou, mas por quê? Porque quando ela chegar aqui, né, e você falar para ela que já está pago, o carro da frente já pagou, ela vai se sentir tão bem. E aquilo vai me deixar contente. E hoje em dia, no tempo de sem parar, né, a gente já não pode fazer isso. Mas eu tomei a decisão de deixar uma pessoa passar na minha frente no supermercado. Eu ouvi isso, né, eu estava com um carrinho, veio um senhor com 1 litro de leite só. Eu falei, senhor, por favor, passe. Eu fiquei feliz. Virei para o lado uma senhora com uma sacolinha. Eu falei, pô, se eu deixei ele, eu tenho que deixar ela. Senhora, passa também. Olhei para o lado um jovem me olhando. Eu falei, poxa vida, mas já passou 2 o terceiro. Né? Daí eu olhei, ele estava levando bebida. Eu falei, não, agora ele vai ter que esperar, senão eu também não vou. A minha paciência foi até o segundo. O terceiro não aguentei. São pequenos exercícios para que a gente comece a construir o que esses grandes espíritos já construíram. A gente tem que ter um começo. Chegamos aqui, contamos um monte de história de Chico, de Divaldo, de tantos. Mas e as nossas histórias no bem? Recordei-me, quando eu estava falando disso, de Chico, quando ia para a Fazenda Modelo. Ele passou em frente de uma casa, a senhora veio à porta e falou, Chico, preciso tirar uma dúvida com você. Ele falou, agora não, minha irmã, estou atrasado, preciso trabalhar. E passou.
Nisso surge Emmanuel. Chico, esse é jeito cristão de tratar o próximo? 5 minutos a mais ou a menos vai fazer diferença para você, Chico? Você não sabe o que ela precisa? E o Chico voltou. Minha irmã, me desculpa, a senhora queria falar comigo mesmo? O que era? O que você está precisando? Ela falou, Chico, eu fiquei com dúvida daquela receita que o doutor Bezerra me deu. Eu não sei como tomar aquele medicamento. E ela foi falando, ele foi explicando, e ela ficou feliz, terminou, não passou 3 minutos, ele foi indo embora. Emmanuel chama a atenção dele. Porque lá de longe ela grita, vai com Deus, Chico! Emmanuel fala, Chico, vire-se um pouco, olhe para a nossa irmã. Quando ele se virou, uma luz saía do peito, da região cardíaca dessa mulher, e ia até o Chico. A luz da gratidão do outro. E Emmanuel olha para Chico e diz, imagine se ela falasse, vai para o inferno, miserável. O que estaria saindo em sua direção, Chico? Olha o bem. Por isso que quem faz o bem, nunca perde. Ah, mas não vão me reconhecer. Se eu quiser reconhecimento, é um tormento. Parecer quem eu não sou. Parecer mais do que eu sou. Eu tenho que fazer não pelo outro, mas por mim, para que eu me sinta bem. O primeiro passo é difícil. O segundo nem tanto. No começo a gente faz isso por obrigação. O segundo, né, já vai mais no automático, até que a gente faça por amor. E a partir daí, nesse trabalho de amor, um dia teremos a saúde perfeita. Ao equilibrarmos essas potências da alma, né, teremos a saúde do espírito, que irá refletir na saúde física. O ser mais saudável que temos notícia, Jesus, vibrava a harmonia. Não consta em nenhum momento que o Cristo não pôde ir ao Tiberíades porque estava acamado. Pelo contrário, ele curava até a distância, tamanha vibração. Ao chegar a mulher hemorroísta tocando em seu manto, na certeza que se tocasse nele, ela seria curada, ele percebe, Pedro, quem me tocou? Mas como quem te tocou? Tem uma multidão aqui, Senhor. Alguém me tocou. Senti sair de mim uma virtude, e ela se vê a descoberto. Fui eu, Senhor. E ele diz, tua fé te curou, mulher. A confiança que ela tinha de que se tocasse nele, ela seria beneficiada. Uma atitude de amor tem como pagamento a fé em nós, a força, a esperança. E nesse momento que a sociedade tanto precisa, nós espíritas somos convidados de Jesus para trabalharmos por Ele no momento de transição. A estarmos constando com o nosso nome no livro da vida. Lá na cidade americana, com quem que eu posso contar? Que o nosso nome esteja nesse livro. E às vezes a gente reclama quando vem pessoas. Né? Mas espera aí, por quê? Por qual mistério Deus me colocou diante desse ser para ajudá-lo? Não raro transferimos, procura lá fulano. Vai lá nos mensageiros, procura Beltrano. Quando muitas vezes nós poderemos apacentar um coração dando uma palavra de fé, de estímulo, de esperança. Nessa hora difícil, recordemos Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Leve meu fardo, suave é meu jugo. Vinde a mim. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Ainda não terá sido o fim. Porque quando o meu evangelho for pregado por toda parte, aí sim será o fim. Batei e a porta se abrirá. Pedi e obtereis. Qual é o pai que se um filho pede pão lhe dará uma pedra? Ou se pede peixe lhe dará uma serpente? E ora, se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus não dará boas dádivas àquele que lhe pedirem. Esse Pai amoroso aguarda esse pedido nosso. E diante dessa alegria, elevemo-nos a Jesus e ao Pai para dizer, Deus de eterna bondade,
Em prece de louvor entrego-te minha alma. Sê bendito, ó Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizaste, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam, os gestos de carinho, dos corações queridos que me deste, por tudo te agradeço, e quando te aprouver, despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo que me emprestaste, mas por piedade, ó Pai, deixa-me tudo, por apoio e dever, a bênção de tudo aceitar, e o dom de a tudo compreender. Pela atenção, muito obrigado, até a próxima oportunidade.